O Pontes Cardeais está na terra de Pedro Álvares Cabral. A vila que será protagonista do programa está situada em plena Cova da Beira e tem ampla vista sobre a encosta oriental da Serra da Estrela. Como é habitual, o próximo momento serve para lhe dar as pistas principais e com isso descobrir quem nos recebe. Certamente já sabe, mas nós dizemos, estamos em Belmonte, para juntos conhecermos esta aldeia histórica, cheia de raízes ligadas ao judaísmo e ao Brasil. Conte com a sua companhia neste Pontes Cardeais absolutamente imperdível. A Vila de Belmonte, coroada pelo castelo, destaca-se pela beleza paisagística e imponência dos seus monumentos. Situada no morro granítico da Serra da Boa Esperança, tem recursos favoráveis com solos férteis que culminam em produtos de excelência. Desde o período romano, o território chamou a atenção pela localização estratégica e exploração mineira. Um concelho beirão com herança judaica que ainda hoje se sente e uma aldeia histórica repleta de encantos para descobrir. Belmonte tem uma situação geográfica magnífica, equidistante de duas cidades muito importantes do interior de Portugal, que é a Guarda e a Covilhã, com uma autoestrada aqui a passar ao lado, a A23, junto à Serra da Estrela, com paisagens magníficas e, portanto, tem tudo de bom para ser atrativo, quer para quem queira investir, quer para quem queira viver o ar saudável que aqui temos e com boa gente também. Para os empresários que queiram aqui investir, têm oportunidade, estaremos de braços abertos para o receber e sabemos que é este o sentimento da população do concelho. Concelho muito pequenino, com 4 freguesias, onde toda a gente praticamente se conhece e, portanto, vivemos como quase uma grande família. Começaremos pela parte mais alta de Belmonte para conhecer de perto a sua história. Os monumentos espalham-se, assim como as inúmeras curiosidades. A história de Belmonte surge normalmente associada à história dos Cabrais e dos judeus. Foi terra natal de Pedro Álvares Cabral, o navegador que no ano de 1500 comandou a Segunda Armada à Índia, durante a qual se descobriu oficialmente o Brasil. Agora faz parte das 12 aldeias históricas e basta pegarmos no mapa para conhecermos os principais pontos de visita. É necessário recuar no tempo para chegarmos até à origem do nascimento do descobridor do Brasil. Dom Afonso V, em 1446, doou o castelo a Fernão Cabral para que este se fixasse aqui com a família. No pano de muralha, ainda é possível ver as janelas panorâmicas e uma janela de estilo manuelino que confirmam a adaptação do castelo defensivo para residência. No centro histórico temos o nosso grande ex-libris, o que é o Castelo de Belmonte. Importante porquê? Pela sua localização, que se vê a Cova da Beira toda, e porque aqui, neste castelo, nasceu Pedro Álvares Cabral e, como sabem, o descobridor do Brasil. É para nós o belmontense mais ilustre que temos, que muito nos honra, muito nos alegra poder referenciá-lo e é a grande referência o nosso castelo. Depois temos o Panteão dos Cabrais, temos a igreja, a primeira igreja que houve em Belmonte, a igreja de Santiago. A igreja de Santiago e Panteão dos Cabrais é um exemplar de arquitetura religiosa com características estilísticas, românica, gótica e apontamentos maneiristas. Em 1433 é edificada a Capela dos Cabrais pelos pais de Pedro Álvares Cabral. No seu interior, podemos observar vestígios de pintura a fresco e uma pietà do século XI. No panteão estão depositadas as cinzas do navegador e membros da família Cabral. As ruas históricas são labirintos cheios de pormenores. A presença judaica em Belmonte deixou marcas de um passado que nem sempre foi fácil. Nas portas eram colocadas cruzes para enaltecer um cristianismo que no segredo do lar não era praticado. A judiaria ainda hoje tem elementos que marcam a ligação à religião. Temos depois um conjunto de ruas
históricas também, que é o centro histórico, onde temos também as ruas judaicas, porque Belmonte, outra das grandes fontes de interesse de Belmonte, é ter uma comunidade judaica que é única na Península Ibérica, que resistiu a 600, 700 anos, que já temos referências que já cá estavam a conviver connosco. Belmonte é uma terra de tolerância, sempre o foi. Toda a gente é bem recebida em Belmonte. Por isso, também os visitantes são bem recebidos, muito particularmente os brasileiros, porque, como já referi, aqui nasceu Pedro Álvares Cabral, e então os brasileiros são sempre muito bem vistos. Toda a gente é, mas muito particularmente os brasileiros, que o povo considera que somos irmãos. A presença de uma sinagoga comprova a existência de uma comunidade judaica viva, numerosa e ativa. Como tal, em 1996 foi inaugurada a sinagoga orientada para Jerusalém. Bem perto está a Pedra de Sebo, um lugar onde os judeus tratavam das peles e com a gordura animal faziam sabonetes que eram posteriormente vendidos nos mercados locais. Esta varanda é atualmente um miradouro para os campos planos das Beiras. A melhor forma de compreendermos os usos, costumes e ritos do judaísmo é conhecer o Museu Judaico. Ao longo das várias salas, encontram-se as peças que materializam ao olhar do visitante aquilo que foi e compõe o criptojudaísmo. Esta comunidade, que durante séculos resistiu aos éditos de expulsão dos reis católicos, à perseguição da Santa Inquisição e às penas do seu tribunal, vê aqui recordada parte integral dos seus costumes. Há peças desde a Idade Média ao século XX, utilizadas por judeus e cristãos novos no cotidiano ou nas práticas religiosas. Temos uma rede de museus muito interessantes, temos um museu judaico, tendo em conta a nossa comunidade judaica, que mostra qual era a vivência dos judeus, do criptojudaísmo que aqui existia em Belmonte e em que os judeus eram chamados cristãos novos, mas que interiormente continuavam em segredo a praticar a sua religião judaica. No museu, a visita é enriquecida pela interatividade e conteúdos que despertam todos os sentidos. Os pratos e as mesas das Beiras têm cunhos muito próprios. Em Belmonte, os cheiros e os sabores são um espelho da autenticidade de um povo. Vamos fazer uma pausa e saborear o melhor do concelho. O aspecto destes pratos é um convite imperativo para nos deliciarmos. São uma junção entre as beiras e os produtos utilizados na gastronomia judaica, mas sem mais demoras, vamos espreitar o que temos nas entradas. Temos bacalhau em duas texturas, as línguas de bacalhau encebolada, os pastéis de bacalhau recheados com queijo da serra, salada de feijão frade com costeletas de sardinha, os pipis com salada de agrião e a fanjoca em pão de broa. Tem as especiarias de origem judaica e carnes kosher, onde nós fomos buscar origens judaicas misturadas com a Serra da Estrela. Nos pratos de peixe, os sabores têm modernidade e tradição. Vamos buscar também uma tradição aqui perto de nós, a truta. Vai em cama de pão centeio, um espargado e uma nuvem de espuma, onde se torna um bocado adocicada a espuma e ao mesmo tempo vai-lhe cortar o sabor forte da truta. Decidimos também ir buscar mais um produto à religião judaica, que é o presunto peru, para ir buscar o sal que a truta não tem. Depois, passando ao bacalhau, é confitado em azeite, em baixa temperatura, leva uma crosta de broa e, por último, leva o queijo da serra, que é gratinado no forno. É acompanhado com uma esmagada de batata e ovo cozido. Agora, os pratos de carne. Toda a gente conhece, como é famoso também da nossa região e não poderia faltar nas nossas mesas, que é o cabrito serrano. É preparado 24 horas antes, ou seja, fazemos uma marinada para que vá buscar todos os sucos e todos os sabores e que não tenha aquele sabor intenso mesmo do cabrito. É acompanhado também de grelos salteados e uma batata assada do mesmo cabrito. De seguida vamos buscar o tornedó, vamos buscar alguns produtos nossos aqui da serra, que são os cogumelos selvagens, o alecrim e o tomate cherry. Ele é braseado e depois é finalizado com o demi-glace para correr também o suco e a sua própria carne descansar, onde fica macia e suculenta. As nossas carnes são certificadas kosher, ou seja, nós para poder utilizar uma carne kosher temos de ter um rabino que nos venha certificar a carne, é ele que nos vem abrir a carne para podermos trabalhar com elas. Caso contrário, nós poderíamos utilizar nas nossas mesas e não dizer que era um restaurante
kosher. E para terminar, uma explosão de doçura. Tenho uma tarte de chocolate com noz, derivado ao que os pastores consumiam. Ou seja, os pastores consumiam, era a noz e o chocolate que era para terem força. Fiz uma nova receita que é uma nuvem de natas com cardo, ou seja, com a flor do cardo, onde ela é feita a baixa temperatura, é triturada, depois é finalizada na espuma. Outra sobremesa que também criação nossa recentemente, que é um gelado de queijo da serra, doce de abóbora, e é finalizado com uma espuma de alecrim. E depois temos o arroz doce, que não é um arroz doce normal, é um arroz doce kosher. Decidimos fazer esta criação, derivada aos nossos clientes, não podem consumir leite. Então decidimos criar com leite de soja. Dentro do mesmo espaço, encontrará um hotel moderno, confortável e ideal para o seu bem-estar. Tem também todas as características judias para que possa viver a religião em pleno, sem preocupações. Tudo bons motivos para prolongar a sua estadia por Belmonte. Voltamos às ruas e encontramos história e vivências do passado a qualquer instante. O Pelourinho é um marco incontornável do poder administrativo do município. Está situado em frente ao edifício que acolheu em tempos os passos do concelho. As praças que rompem as vielas deixam mirar estátuas dos que já partiram, mas que são importantes na terra, como Zeca Afonso, que aqui viveu. Como aldeia histórica, Belmonte preserva a traça típica das casas e, desta forma, conhecer a vila é permanecer num estado de espírito, de alegria e surpresa constantes. O cuidado de adornar cada janela e os canteiros de flores harmonizam a viagem dos visitantes. Entre as pedras robustas do casario, mostram-se a delicadeza das peças exibidas nas lojas de comércio. Multiplicam-se assim os artigos de venda e encontramos artesanato, produtos kosher, ou seja, com regras de fabrico próprias e muito mais. Não deixe de ver a lã e o burel no vestuário, tão típicos desta região. O Brasão dos Cabrais pertence ao antigo solar da família, que acolhe agora a biblioteca. Pedro Álvares Cabral está posicionado no centro e dá o mote para ficarmos a conhecer mais sobre a sua viagem, que resultou na descoberta de terras de Vera Cruz. Os museus de Belmonte são de visita obrigatória. Têm temáticas diferentes, espólios raros e completos e muita interatividade. São espaços contemporâneos com muito conteúdo para aprender. O Museu dos Descobrimentos, Centro de Interpretação à Descoberta do Novo Mundo, é um projeto interativo, estimulador de sensações e afetos, que nos transporta para uma história de 500 anos de construção de um país e da Portugalidade. Ao longo da exposição, aborda-se a história dos descobrimentos portugueses enquanto elemento unificador dos novos mundos. É um aproximar a um período histórico importante para Portugal. Por esse motivo, esta epopeia foi produzida com recurso às mais modernas tecnologias e técnicas museográficas, de forma a ser entendida e compreendida por todos os públicos. Atreva-se a entrar numa nau, a ouvir o som das tempestades ou faça trocas com outros povos. Veja os produtos típicos e deixe-se vibrar com as sonoridades brasileiras. O museu pretende inquietar, estimular e dar a saber todos os detalhes de um tempo de mudança. É um espaço de emoções que nos faz compreender, respeitar, sonhar e viajar. É uma autêntica viagem pelo tempo, como nunca o podemos fazer. O património natural é um elemento muito importante de Belmonte. O Ecomuseu do Zézer está instalado na antiga Tulha dos Cabrais. Trata-se de um museu com função didática e pedagógica, onde podemos acompanhar o percurso do rio Zézer desde a sua nascente até à foz. Da apresentação de cada troço constam os elementos da fauna e flora que são mais característicos. Conheça as espécies que habitam neste curso de água e divirta-se com os jogos. Continuamos pela rota dos museus e é um produto que recebe todo o destaque pela importância e abundância que tem na região: o azeite. Temos o Museu do Azeite, porque aqui é uma terra onde há muito azeite e já fazia parte por isso a prensa também faz parte do símbolo e do brasão dos Cabrais. O museu é um antigo lagar onde pode observar toda a maquinaria da transformação da azeitona em azeite do século XX.
Neste espaço, pode degustar ou comprar diversos tipos de produtos da região, como vinho, azeite, compotas, artesanato, entre outros. Do alto, miramos a serra e a Cova da Beira. É nestes campos que florescem os sabores mais típicos da região, alimentados por climas, por vezes, bem rígidos. A planície que se estende na parte baixa da montanha foge-nos do olhar pela imensidão, mas fica marcada pela majestosa beleza que detém. Em termos de agricultura temos tudo de bom, frutos magníficos, desde a pera, a maçã, o pêssego. O Belmonte também tem cereja muito boa. É preciso haver condições para que os agricultores se sintam motivados para produzir esses produtos. Vamos continuar a apostar no turismo em Belmonte. Começamos a ter muito turismo rural, queremos ter um maior número de camas para continuarmos a ser cada vez mais atrativos. Mas queremos com certeza apoiar os nossos agricultores, queremos apoiar aqueles que sempre acreditaram nas potencialidades do nosso concelho, que temos de lhes dar ajuda. O rio Zézere lavra uma parte do concelho. É inteiramente português, nasce na Serra da Estrela, no Cântaro Magro, e percorre um longo percurso até ao rio Tejo. Aqui a natureza é pura e crescem as famosas trutas, típicas deste habitat. A riqueza de água contribui ao longo dos tempos para o crescimento da agricultura e fixação de povos. Ao longo da visita a Belmonte, o património e os pontos de interesse estão espalhados ao longo do concelho. Vamos até lá para saber mais sobre o território. A Torre de Sentoncelas, situada em Colmeal da Torre, é talvez o monumento mais enigmático do concelho e da região. A funcionalidade tem dado lugar a distintas interpretações ao longo dos anos por vários investigadores. Como há a previsão de construir um centro de interpretação e restaurar a torre, houve necessidade de fazer previamente trabalhos arqueológicos e é isso que está a acontecer. Neste momento estamos com a ocupação aqui tempos livres para os jovens de Belmonte e pronto, estamos numa de limpeza e dos vestígios já existentes e também de alargamento da área. A equipa de arqueologia conta com jovens voluntários para realizar os trabalhos. Eles inscreveram-se nas escavações e pronto, e trabalhamos de manhã e eu acho que eles estão a gostar muito. Nós vamos explicando, mostramos várias imagens de como seria a torre, pronto, e vamos dando, eu estou aqui agora, mas há uma equipa que está a acompanhar e pronto, e que vamos acompanhando os jovens. De acordo com os estudos feitos, após as escavações efetuadas na década de 90, o atual monumento seria uma vila romana do século I d.C. Uma propriedade de Lúcio Caecilius e dos seus descendentes que se dedicariam à exploração agrícola e de estanho que abundava na região. A torre compunha-se de 2 andares. Sabemos que é um monumento romano, que é de cronologia romana. Quanto à sua funcionalidade, ainda continua envolta em algum mistério, o que é bom, a meu ver. Pronto, e várias são as teorias, desde uma vila romana, desde um amâncio, desde um templo. As teorias dividem-se entre uma prisão, praetorium de um acampamento romano, ou uma albergaria para descanso dos viajantes, mas na verdade não há grandes conclusões. Ao longo dos trabalhos foram encontradas novas peças. Encontramos algum material e algumas estruturas que pronto, podem dar pistas novas do local. Continuamos a conhecer os pontos de interesse do concelho de Belmonte e temos como companhia uma paisagem arrebatadora. Seguimos em passos largos até à Quinta da Fórnia. Uma vila romana totalmente perceptível e com explicações de todos os espaços. Era um núcleo habitacional autossuficiente, sendo que no local são visíveis diversas estruturas que comprovam isso mesmo. Há um lagar de azeite, de vinho, transformação de cereais, fundição de ferro e estábulos para animais. Foram também colocadas a descoberto umas termas, com os tradicionais tanques que permitiam banhos de diferentes temperaturas. Há vários compartimentos, provavelmente relacionados com a habitação dos proprietários e dos seus dependentes. Avançamos para a próxima paragem, Caria. No centro desta freguesia está a Casa da Torre, que foi o paço episcopal dos Bispos da Guarda. Foi construída sobre os vestígios do Castelo de Caria, sendo uma casa de grandes dimensões, demonstrava o poderio senhorial da diocese. Atualmente, acolhe o Museu do Território com espólio arqueológico.
As peças que se espalham em várias salas foram recolhidas em Centuncelas, Vila da Quinta da Fórnia, Castelo de Belmonte, Casa da Torre, Convento Nossa Senhora da Esperança, entre outros. Na parte exterior, há um lagar e uma pedra com uma inscrição de quem mandou e de quem fez o edifício. Tem ainda uma sala com espólio da época medieval e agora é sede do Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho. Temos muitos pontos de interesse nas várias freguesias, mas eu permito-me referenciar a de Caria, porque tem casas brazonadas muito interessantes, tem também a sua zona judaica, apesar de já não ter judeus lá a viver. A casa etnográfica, que é uma casa muito bonita, que vale a pena ver. A Casa Etnográfica de Caria é um regresso ao passado de uma casa de antigamente. O principal objetivo deste lugar é preservar memórias com a exposição de objetos do passado. Veja como era a cozinha, os quartos ou a sala, que de alguma forma marcaram o cotidiano português. A casa dá também a conhecer a história de antigas profissões, a riqueza da sua existência e produção, os afazeres e o valor social. Na exposição, mostram-se ao pormenor as peças e utensílios utilizados pelos carpinteiros, barbeiros e sapateiros no início do século XX. Voltamos às ruas de Caria e podemos dizer que a traça antiga é confrontada por doses de modernidade. Uma pintura recente que alegra e prende a atenção de quem passa. Traga tempo e vá até à Casa da Roda. A janela tem a roda, local onde na calada da noite seriam depositadas as crianças enjeitadas. Esta estrutura giratória tem 2 patamares, um onde era depositada a criança, o outro onde eram colocados os seus pertences. Casas que marcam um passado difícil, mas demonstram a importância que esta localidade tinha na época. É tempo de seguir, mas a natureza que nos rodeia é sempre merecedora de uma paragem. O vinho é um produto da terra e vamos vislumbrando as vinhas. Há produtores na região com décadas de existência e assumem cada vez mais expressão no mercado nacional. Massainhas tem como forma de receber os visitantes com um antigo elétrico da Carris transformado em monumento. Uma aldeia rural de traça beirã com casario de granito que não esquece as suas gentes e as homenageia com orgulho. Espreite também o campanário e usufrua de um lugar pacato para fazer uma pausa em comunhão com o silêncio que se faz sentir. Regressamos à aldeia histórica, ao ponto de partida desta viagem. A união entre Portugal e Brasil espalha-se por Belmonte, assim como as tradições judaicas. A Serra da Estrela, aqui tão perto, mostra a importância que tem na cultura deste povo. Uma vila cheia de jardins floridos, de brasões e história. O convite tenho a certeza que estaremos de braços abertos a recebê-lo. Belmonte tem uma gastronomia muito interessante, vale a pena provar os nossos produtos, os nossos queijos, os nossos vinhos, vale a pena também experimentar esses vinhos. Temos boas instalações para receber quem nos visite, quer em termos de restauração, quer em termos de hotelaria, e temos o melhor de tudo, as pessoas. As pessoas que cá estarão de braços abertos, com um sorriso para o receber e receber agradavelmente e fazer com que essas pessoas, que é o grande desafio, que nos venham visitar, possam ser nossos embaixadores no futuro, trazerem mais pessoas a Belmonte, queiram cá ficar a viver, era o ideal. Estamos no grande interior e no interior profundo de Portugal, ou que pelo menos nos queiram visitar e que depois possam ir e também trazer cada vez mais amigos. O programa de hoje foi um roteiro imperdível. Entre história, castelo e curiosidades, vivemos bons momentos. Agora é sua vez de conhecer Belmonte e viver de perto a mística desta aldeia histórica. Já sabe, agora seguimos para o próximo destino.